na Vila do Vale do Capão, uma estadia maravilhosa que vocês viram. Aqui o galpão, né, tomar um café da manhã aí para poder reforçar o dia de hoje. Lembrando que o galpão está na frente da pousada Licuri e também bem pertinho aqui do lado da pousada do Gordo e também da casa onde a gente estava hospedado, certo? E aí, lembrando para vocês que agora a gente vai tomar um café da manhã, depois bagagem toda no carro, seguir viagem, mas ainda tem alguns destinos que vocês vão ver aqui, acompanhar com a gente, algumas trilhazinhas rápidas, conhecendo lugares incríveis daqui até Salvador. Então acompanha aí esses quase 500 quilômetros de distância aqui, entre as duas cidades mais ricas em curiosidades para vocês conhecerem. Vem comigo! Você já me ouviu falar em vídeos anteriores, o galpão é um espaço aconchegante, ornamentado por natureza, que oferece uma alimentação saborosa, reforçada e com preço justo para os trilheiros do Vale do Capão. Seu ambiente rústico me faz rememorar as excelentes experiências nas trilhas. É um verdadeiro ponto de encontro e conexão entre os nativos e turistas. Para acompanhar o café, pedi crepe, tapioca e cuscuz com ovo. Inclusive gravei um vídeo passando minhas recomendações de onde você pode fazer as suas refeições aqui no Capão e mostrando preços também. Na estrada de terra, o longo trajeto de retorno à capital baiana começou. Essas pontes no trajeto merecem atenção, porque algumas estão precárias e normalmente são bem estreitas e só cabem um carro por vez. Passamos pelas entradas das trilhas do Riachinho e do Poço dos Patos, que são duas trilhas curtas imperdíveis que já mostrei para você em um dos vídeos desta série. Percorrer esse trecho, avistando o morrão, já bate aquela saudade do Vale do Capão. E olha só, trilheiro, pela quantidade de carros aqui fora, parece que aos fins de semana, o movimento no Poço dos Patos é mesmo intenso. Dessa vez não deu para estender o passeio até as comunidades próximas, mas não vejo a hora de voltar a essa região para contemplar o verde, as cachoeiras, os poços e conhecer a vila de Conceição dos Gatos, por exemplo. Essa exposição de obras criativas feitas com materiais recicláveis indica que já chegamos à área urbana do município de Palmeiras. Coloridas do centro histórico da cidade nos levam até a praça da Igreja Matriz do Bom Jesus, ao Palacete dos Alcântara e à pousada O Casarão, herança dos tempos da mineração, quando os garimpeiros descobriram e começaram a explorar os diamantes no córrego do Lajadinho, afluente do Rio Preto, que banhava as fazendas das Palmeiras, onde antes vivia-se da lavoura. Para quem preferir vir de ônibus, existem apenas 3 horários de transporte, manhã, tarde e noite, saindo da rodoviária de Salvador até a rodoviária de Palmeiras, pela Viação Rápido Federal. Vou deixar na descrição do vídeo o link correspondente caso você queira saber informações sobre as passagens. Primeira parada depois da saída de Palmeiras, na pousada Painácio, para poder ter essa vista e uma lembrança da vinda. Subimos lá no Morro do Painácio, pôr do sol incrível, e agora também a gente vai degustar aquele chocolate com licuri, um doce que vende aqui e que eu já falei para vocês que é parada obrigatória, vale a gente degustar. Já aproveitamos a parada para almoçar também, visto que não saímos no primeiro horário da manhã e o tempo já estava avançado. O restaurante da pousada serve refeição a quilo, além de colocar à venda diversos souvenirs. Segunda parada
obrigatória, trilheiros, é no Marco Geodésico da Bahia, que é este monumento aqui. Algumas pessoas dizem que ele é o ponto que marca a Bahia ao meio, ou seja, o ponto de ligação entre os 4 pontos cardeais. Mas existem outras pessoas que dizem que aqui é o meio da BR-242, onde nós estamos, que corta a Bahia ao meio de leste a oeste. E fica bem pertinho aqui do Morro do Painácio. Independentemente de qual seja a teoria correta, na prática vale a pena visitar o local, embora o monumento esteja precisando de manutenção e preservação. A terceira parada obrigatória é no Portal da Chapada Diamantina. O município de Lençóis dispõe de infraestrutura com capacidade para receber e atender turistas de todas as partes do mundo, contando com serviço de aeroporto a 20 quilômetros do centro urbano, variados tipos de hospedagem, culinária regional, nacional e internacional, sinais de internet e telefonia móvel pelas principais operadoras, agências e guias de turismo. O centro histórico da cidade é bem pequeno e você consegue conhecer os pontos mais relevantes da trajetória da mineração de diamantes em um passeio rápido, numa tarde, a pé mesmo, começando pela Avenida 7 de Setembro, que nos leva até o Museu do Garimpeiro, ao Coreto, ao Teatro de Arena, à Prefeitura Municipal, ao prédio do IFAM, o mais bonito da cidade, diga-se de passagem, e ao início da trilha do Parque Natural Municipal de Muritiba, que, claro, a gente não ia perder a oportunidade de visitar, pelo menos até os caldeirões do Serrano. Chegando em Lençóis para poder vir para os Poços do Serrano é bem fácil, a trilha é curta. Não precisa de guia até o Serrano. Passando do Serrano é sempre bom fazer a contratação do guia. Mas são os pocinhos de água avermelhada com tanino daqui da Chapada que a gente já conhece. As pessoas ficam aqui tomando um sol. E a gente vai passar para poder ver como é que está hoje o dia aqui no Serrano. Essa construção rochosa dos caldeirões, com pedras unidas após anos e anos de exploração mineral, forma o que se conhece como conglomerado. Que água gostosa. Os caldeirões possuem largura, profundidade e intensidade de água diferentes. Para se banhar, prefira sempre os poços com água corrente. O passeio por aqui está uma delícia, mas é hora de seguir viagem novamente. Pensei, trilheiros, que eu ia chegar aqui em Salvador e ia dizer pra vocês que a viagem foi super tranquila e fazer aquele término padrão, trilhe o caminho, mergulhe fundo e voe livre até a próxima aventura, mas não foi isso que aconteceu. A BR-242, no trecho entre Lençóis e Itaberaba, está realmente ruim, com muitos buracos, e eu vim desviando de todos esses buracos aí com toda a atenção, mas assim como aconteceu lá em 2019, eu caí num buraco e o pneu rasgou. E aí foi momento de parar na estrada, de ver o que realmente aconteceu, tentar pegar as ferramentas para poder trocar o pneu. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que isso aconteceu? Mas eu agradeço muito a Deus por todas as coisas, porque na minha vida tem acontecido assim. Quando o problema chega, é porque Deus já providenciou a solução. Se aproximaram do carro 2 rapazes que estavam indo trabalhar numa borracharia. Olha só que incrível. E eles se propuseram a ajudar, mas quando eles avaliaram lá na borracharia com o impacto, a roda também foi danificada, ficou amassada e dessa forma não tinha como trocar
o pneu. Eu tinha feito uma revisão completa antes no carro, comprei pneus novos, coloquei também um seguro no pneu já prevendo passar por uma rodovia que não estava num bom estado, mas levei os 2 pneus que eu tinha retirado no carro e não pôde ser trocado nesse momento por causa dessa situação da roda. Colocaram o step. Como a gente ficou muito tempo na estrada tentando fazer essa troca do pneu, tentando resolver, anoiteceu e a gente ainda tinha aí mais uns 200 quilômetros para poder chegar até Itaberaba. E quando a gente chegou lá, já era noite, já não tinha mais nenhuma oficina, nenhuma loja que faz esse serviço aberta. E aí o jeito foi seguir até Salvador desse jeito, trilheiros, acreditem. É uma coisa que eu não gosto de fazer e já alerto aí vocês, né? Dirigir à noite, de madrugada, é uma situação adversa, então se vocês tiverem a oportunidade de parar, pernoitar em algum lugar, é melhor. No meu caso, existiam já compromissos agendados para aquela manhã e por isso eu fui aos poucos parando várias vezes em vários postos e aí por isso eu preferi inclusive não seguir pela Estrada do Feijão, embora seja uma estrada muito mais lisa, muito mais tranquila para poder transitar, mas tem poucos pontos de apoio. E como eu só estava nesse momento ali com o step rodando e ele não podia seguir numa velocidade muito alta, eu precisava ter um ponto de apoio caso acontecesse alguma situação de eu precisar de parar, como eu parei várias vezes, ir ao banheiro, beber uma água, andar um pouco para poder ficar alerta, descansar. E também caso acontecesse alguma situação de, por exemplo, um pneu desse furar novamente. Porque a estrada seguiu até Feira de Santana desse jeito, muito ruim. Então eu reduzi a velocidade, tentando me manter alerta para poder seguir o caminho. E aí foi a noite e a madrugada toda, trilheiros. Numa dessas paradas, inclusive, um caminhoneiro avisou: olha, ao lado direito da rodovia 242, que é na verdade sentido Chapada Diamantina para Salvador, está bastante ruim. Então eu vim realmente ligada nisso porque eu sabia que o trecho ia ser complicado de passar. Eu cheguei a perder a conta de quantas paradas eu fiz. Eu sei que eu fiz muitas paradas para me manter alerta. Algumas, inclusive, eu achei que o ponto de apoio estava excelente. Tinha muita coisa, eu cheguei até a registrar aí para vocês. Um ambiente bem agradável, eram pontos de apoio para caminhoneiros, então tinha sala de jogos, sala de descanso, muitas opções de lanche, super equipado, vale muito a pena. Fora também que é um posto de combustível para que esses caminhoneiros possam abastecer, descansar, dormir muitas vezes, pernoitar ali para seguir viagem depois. Passado o pedágio, depois de Feira de Santana, os postos estavam todos fechados, então tinham caminhoneiros pernoitando, mas nenhum ponto de apoio disponível. Então eu fiz as paradas para me manter alerta, mas eu não tinha onde ir necessariamente. Então essa foi a parte mais complicada aí do retorno. Vi aí mais umas 2 horas sem nenhum ponto de apoio aberto, que eu pudesse, né, ir ao banheiro, que eu pudesse andar, circular mais para me manter alerta, e era de madrugada. Inclusive alguns tinham correntes passadas para que ninguém realmente se aproximasse do posto. O jeito, trilheiros, foi aproveitar uma parada em um dos pedágios para suprir essas necessidades básicas e continuar firme até o destino. E aí, trilheiros, que horas é que a gente chega? Que horas é que a gente chega em casa? Com fé em Deus a gente chega, ainda hoje. Cheguei extremamente cansada e por isso que eu não consegui gravar pra vocês. Mais uma vez, assim como aconteceu em Boipeba, que teve perrengue na volta, teve perrengue também agora na volta do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, mas a viagem foi maravilhosa e isso não desabona a viagem. Pelo contrário, a gente tem que perceber que o perrengue faz parte da viagem também. Então é sempre bom você estar preparado para essas situações e o que você conseguir prevenir é sempre bom.
E nos dias seguintes foi voltar com tudo para as manutenções, claro. Consertar o solado da minha bota que descolou na trilha da Cachoeira da Fumaça, polir, lavar o carro por dentro, por cima e por baixo, trocar o pneu, fazer alinhamento e balanceamento, enfim, fazer o check-up completo no Rio. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, que foi o vídeo da chegada até a Chapada Diamantina, até o Vale do Capão, já vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo e também no card no final, para você poder acompanhar tudo e ver como é o trajeto pela Estrada do Feijão. Se as informações que eu lhe passei neste vídeo foram úteis e o trajeto foi de valor para você, já deixa aqui registrado o seu like, compartilhe com os seus amigos, porque isso é muito importante para mim. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, participe desta comunidade em Viajar, que ative o sininho das notificações para receber as próximas notificações de vídeos e me acompanhe lá no Instagram também. Trilhe o caminho, mergulhe fundo e voe livre. E fique conectado comigo para a próxima aventura. Tchau, tchau!